Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre o selamento de Deus. E a primeira pergunta que devemos fazer com relação a esse assunto é: o que é o selamento de Deus? Veja, amigos, o selamento é um processo espiritual e também invisível aos olhos humanos, o qual se acha em uma marcha e que muito logo se finalizará quando vier o fim do tempo da graça. Mas, por outro lado, o processo de selamento começa para cada cristão justamente no dia da sua conversão. E ele termina quando o tempo da graça encerra-se para esta pessoa, ou seja, por ocasião da sua morte ou ao final do juízo investigativo. Este maravilhoso e também importantíssimo trabalho do selamento é acompanhado pelos anjos de Deus e principalmente pelo Espírito Santo, o qual imprime os princípios da lei divina, inclusive o quarto mandamento, na mente e no coração dos servos de Deus. E os objetivos do selamento são fixar na vida do cristão todos os princípios da lei divina, fazer também com que os selados sejam fiéis na observância do sábado, mesmo em meio da apostasia e da mais terrível perseguição no futuro. Também preparar os cristãos para passarem ilesos pelo tempo de angústia de Jacó, tempo o qual eles se encontrarão sem o mediador, mas que pelo fato de estarem selados viverão em constante resistência para com o pecado. E por fim, o selamento preserva da destruição final os escolhidos do Senhor. Está escrito: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Vi também outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 1 a 3. Irmãos, o selo de Deus, ele não é um sinal o qual possa ser visto, mas ele é a confirmação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não poderemos ser movidos da nossa posição que assumimos para com Deus. Diz o Espírito de Profecia: este selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também testemunhou essa tão assustadora revelação. Testemunhos para Ministros, página 445. Veja, amigos, uma das maiores alegrias que a igreja passará nesta terra está relacionada ao selamento. Pois, após o povo de Deus receber na fronte o selo da aprovação divina, as torrentes da chuva serôdia poderão cair sobre aqueles que obtiveram a vitória. E então, se iniciará o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Contudo, uma das maiores tristezas que a igreja também passará nessa terra será e estará relacionada ao selamento. Pois no texto que eu acabei de citar, do Espírito de Profecia, diz que o selamento dos remanescentes dos últimos dias também foi revelado ao profeta Ezequiel. E essa revelação ela se encontra no capítulo 9 do seu livro. E quando nós vamos até o capítulo 9 de Ezequiel, vemos que aqueles que estavam gemendo e suspirando por causa das abominações que ocorrem no meio do Israel espiritual de Deus, receberão o selo em suas frontes, enquanto o restante de Israel, o qual cometia as abominações ou fazia vista grossa para todas elas, serão eliminados desde o mais velho até o mais jovem. E as palavras do Senhor: matem sem que os olhos seus se compadeçam, são um indício de que enquanto os verdadeiros remanescentes vão sendo julgados e selados, o joio da igreja, ao ser julgado e encontrado em falta, seus nomes são riscados do livro da vida e agora eles recebem as pragas de Deus sem mistura de misericórdia. Bom, o que é o selo de Deus? Veja, na antiguidade, de uma maneira muito especial, o selo era um instrumento que se usava para estampar uma determinada marca e, ao mesmo tempo, a própria estampa também era chamada de selo. E fazendo
uma comparação entre o selo físico do passado e o selo de Deus, o instrumento usado para nos selar é o próprio Espírito Santo. E a marca ou a estampa desse selo é a lei divina na mente do cristão. E assim como no passado o selo era utilizado para lacrar ou validar um documento, o qual todas as suas palavras já estavam completas e finalizadas, da mesma forma, o selo é colocado sobre o cristão quando o caráter dele estiver completo e finalizado, de forma que reflita perfeitamente o caráter do seu Senhor. Diz o Espírito de Profecia: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Amigos, o selamento é o estabelecimento definitivo de um ser humano na verdade. Ele é a fixação permanente dos princípios da lei divina em nossa vida. Por outro lado, assim como na antiguidade um selo só poderia ser posto sobre um documento autêntico, da mesma forma, o selo de Deus só poderá ser aplicado pelo Espírito Santo sobre a vida de um cristão autêntico, o qual é realmente consagrado, sem manchas em seu caráter, lavado pelo sangue de Cristo e que possui um verdadeiro desejo de refletir a perfeição de caráter divino, a qual é manifestada na própria lei de Deus. Bom, e quais são então as condições para recebermos o selo de Deus? Está escrito: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mateus 20, versículos 26 e 27. Meus irmãos, verdadeiramente os hebreus eram o povo escolhido de Deus sobre a face dessa terra. Contudo, vemos que sua arrogância e falta de humildade impediram a maioria deles de aceitarem a Jesus como o verdadeiro Messias. Pois, em vez dele se apresentar com toda a pompa e nobreza, Jesus era manso e humilde de coração. E essa herança de vaidade era tão forte entre os judeus que mesmo os discípulos de Cristo foram grandemente afetados por isso. E quando lemos a carta à igreja em Laodiceia e numeramos as falhas de caráter do povo remanescente, vemos que possuímos os mesmos traços que os judeus possuíam. Irmãos, a arrogância, a vaidade e a falta de humildade é tão grande entre nós que muitas vezes até mesmo disputamos com relação a quem sabe mais da verdade e quem prega melhor as advertências para os últimos dias. Mas a verdade é que, se não nos tornarmos como crianças, jamais receberemos o selo e jamais daremos o alto clamor. Amigos, nenhum pecado deve ser tolerado na vida daqueles que desejam andar com Cristo vestidos das vestes brancas. Se nós queremos receber o selo do Deus vivo, então teremos que permitir que os vestidos sujos sejam removidos e que as vestes da justiça de Cristo sejam colocadas em nós. Então, através do arrependimento e da fé, nós seremos habilitados a prestar uma verdadeira obediência a todos os mandamentos de Deus. Pois em Apocalipse, no capítulo 14, nós somos chamados a estar perante Deus sem mácula. Contudo, para alcançarmos tal patamar espiritual, devemos agora afligir as nossas almas, confessando todos os nossos pecados e também suplicando fervorosamente pelo perdão do Senhor e pela purificação dos nossos corações. Diz o Espírito de Profecia: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto no caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Conselhos para a Igreja, página 343. Meus irmãos, os remanescentes que vencerem o mundo, a carne e também o diabo, esses vão ser os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Mas todos aqueles que não estarão com suas mãos limpas e com seus corações puros, por mais que conheçam profundamente a verdade presente, não terão o selo de Deus.
Somente aqueles que, em sua atitude diária diante de Deus, mostram-se arrependidos e estão constantemente confessando os seus pecados nesse grande dia antítipo da expiação, vão ser reconhecidos e também assinalados por Deus, pois serão dignos de serem chamados filhos do Altíssimo. Bom, meus amigos, nós ficamos hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês e que o Espírito Santo encha os seus corações com o amor divino. Um grande abraço a todos e até a próxima.